E o Richard Feynman, ele é um físico, ele foi ganhador do Nobel de Física em 1965. Ele é conhecido como grandioso explicador, ele era um ótimo professor, tinha uma didática ótima, e ele inventou a técnica de Feynman de aprendizado. E algumas das dicas que estão aqui são em cima dessa técnica. São dicas, né, que eu não tirei do além. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí e o vídeo de hoje ele é super especial porque nesse vídeo eu vou te apresentar 5 dicas infalíveis para você aprender cálculo como ninguém. Nesse vídeo você vai saber o que você precisa para aprender cálculo. E assim, vou te dar agora um depoimento pessoal meu. Eu fiz faculdade de engenharia há 7 anos atrás e eu nunca fui um bom aluno em cálculo. Eu fui um bom aluno em física, mas cálculo era uma matéria que eu não conseguia aprender direito. Porque era algo muito abstrato para mim, tinha aquelas deduções de fórmula, e eu não conseguia entender o que eu precisava ali na hora da prova, chegava várias vezes lá, eu só não sabia fazer os exercícios da prova. Mas, isso foi quando eu fiz engenharia, tem 7 anos, né? Há um ano, mais ou menos, eu comecei agora uma nova faculdade, e eu tô tendo que reaprender cálculo. Só que hoje eu já tenho uma outra cabeça e já conheço essas dicas que eu vou passar para vocês. E assim, elas têm funcionado muito bem. Tem sido muito mais fácil aprender todos esses conceitos de cálculo com essas dicas. Então, funcionou para mim, acredito também que possa funcionar para vocês. E eu vou apresentar aqui as nossas 5 dicas infalíveis, tá bem? Então, vem comigo, respira com calma, porque essas dicas elas são super importantes e eu vou mostrar aqui como que você pode botar em prática tudo isso também, tá? Então, bora lá. Primeiramente, da onde vieram essas dicas, né? Grande parte delas, né, não vou dizer todas, mas grande parte veio do método de Feynman, tá? E o Richard Feynman, ele é um físico, ele foi ganhador do Nobel de Física em 1965. Ele é conhecido como grandioso explicador, ele era um ótimo professor, tinha uma didática ótima, e ele inventou a técnica de Feynman de aprendizado. E algumas das dicas que estão aqui são em cima dessa técnica, tá bem? Então, são dicas, né, que eu não tirei do além, elas têm aí um motivo de existir, foram testadas, inclusive parte delas, né, pertence aí à técnica de Feynman. Tá bem, vamos lá então. Quais são essas 5 dicas infalíveis? E a gente vai começar aqui pela dica número 1, que é: tá estudando cálculo? Confia em mim, grande parte da aula, quando você está lá estudando, né, foi lá na aula, o professor ele vai estar fazendo dedução de fórmula. E o que eu quero é que você esqueça a dedução, tá? Porque nada disso vai cair na prova. Assim, pelo menos em todas as vezes que eu tive cálculo na faculdade, nunca me foi cobrada dedução de fórmula. Essas deduções geralmente elas são complicadas, elas são deduções difíceis, não são triviais, e ninguém vai te cobrar isso na fórmula, ninguém vai te pedir lá, mostre que a derivada do seno é o cosseno. Isso você não precisa demonstrar lá, até porque grande parte do ferramental disso ainda você não sabe, mas o professor ele vai te passar porque faz parte da ementa da disciplina passar essas deduções. Mas relaxa, porque isso não vai cair na prova. Então, cara, foca no que importa, tá? Você não precisa saber que a derivada de uma função ela é dada por um limite. Para fazer a maioria das questões de derivada, você não precisa saber esse limite daí. Além disso, você não precisa saber que a integral de uma função definida, né, vai ser o limite de uma soma de Riemann. Você também não precisa saber disso para resolver a maioria das questões de integral. O que você precisa, então? Né? Se eu não preciso disso, que é o que vai ser grande parte da minha aula de cálculo, o que eu de fato preciso? Eu preciso saber que a derivada do seno é o cosseno, ou seja, eu preciso saber as derivadas das principais funções, das funções trigonométricas, das funções exponenciais e logarítmicas. Preciso saber fazer uma regra da cadeia para conseguir resolver, por exemplo, um seno ao cubo, a derivada desse cara. Então, preciso saber as técnicas de diferenciação. Agora, provar por que a regra da cadeia funciona, cara, isso não vai cair na prova. Com integral, também preciso saber a integral das funções trigonométricas, a integral das exponenciais, das logarítmicas. Preciso saber o que é uma integral definida, o que não é. Mas, assim, saber ali na definição, né, por que a integral do seno é o menos cosseno, às vezes é algo que você não vai precisar tanto.
tá? Para sua prova. Então foca no que importa, foca no que cai na prova, beleza? Essa é a dica número 1 e muita gente peca nesse local. Porque quando você chega na faculdade, ninguém te fala isso. Ninguém te fala que grande parte da aula que está ali sendo passada para você não vai cair na prova. E aí você fica lá tentando aprender pela definição, fica lá tentando aprender aquelas deduções enormes, mas que não vão ser cobradas. Então confia aqui em mim, tá? Beleza. Dica número 2. Estruture. Como assim estruturar? Você vai estudar, mas você não pode sair estudando que nem um desgovernado sem saber o que você está estudando. Por quê? Cara, a sua mente, né, onde você, aquela informação que você está aprendendo, ela vai para sua mente. E lá na sua mente, ela precisa estar bem estruturada para você conseguir acessar essa informação depois. Se você aprende, mas não coloca ela na caixinha correta, depois é tudo uma grande confusão. E é por isso que chega na hora da prova você não consegue resolver. É por isso que chega na hora da prova você olha a função e fica, bom, não sei que técnica que eu utilizo aqui. Agora, se você já sabe, se você estruturou, se você entende que a sua mente ela é um armário e é um armário bem arrumado, isso vai ficar bem mais tranquilo. Então, por exemplo, se eu quero estudar derivadas, o que eu preciso? Eu preciso estruturar. Não vou simplesmente, hoje eu vou estudar derivadas e aí saio estudando a primeira coisa que eu vejo pela cabeça, pela frente, né? Não. Quando você for estudar derivadas, estrutura, sabe? Então começa pelo começo, que é a derivada de polinômios, são as derivadas mais fáceis. E aí depois você sabe que não vai ter só função polinomial, vai ter função também trigonométrica. Então estude as derivadas trigonométricas, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Depois você vai para a derivada de exponencial e log. Aí você aprende E elevado a x, ln de x. Aprende também o exponencial sem ser com o número de Euler, né? E o logaritmo em outras bases sem ser a base E também. E aí depois você vai para a regra do produto do quociente. Você vai começar então a aprender agora algumas regras de diferenciação para as funções, né, que são ali formadas com multiplicação, funções que são formadas com divisão. Ou seja, tá vendo? Você está indo estruturado, você está indo aos poucos. Cada vez mais você está aprendendo a fazer mais derivadas. Derivadas que antes você não conseguia e agora você está conseguindo. E aí você está indo aos poucos, paulatinamente. Depois você vai para a regra da cadeia, que é uma outra técnica de diferenciação, para finalmente chegar em aplicações de derivadas que também cai na matéria de derivadas. Então o que você precisa, né? Vou ter derivadas, a minha prova é de derivadas. O que meu professor cobra em relação a derivadas, né? Quando ele está lá dando a aula, o que ele está mostrando que parece que vai cair na prova? Não é, muito provavelmente, não vai ser a definição de derivada, tá? Se for, vai ser uma questão. E vem comigo, se você vai aprender definição de derivada, deixa isso para o final. Deixa isso para quando você já saber o que é uma derivada de fato, né? Já saber calcular a maioria das funções a partir de derivada, aí sim você vai para essa parte de definição. Por quê? Porque definição de derivada é algo muito abstrato ainda, para gente que não sabe o que é uma derivada. E aí você vai começar pelo abstrato, e esse é o grande erro da faculdade em si. As matérias que ensinam para a gente geralmente são ensinadas começando pelo abstrato, começando pela definição, começando por aquelas fórmulas enormes, cheias de letras que ninguém sabe o que está acontecendo ali, para depois vir a aplicação. Você não precisa seguir essa ordem que estão te ensinando, porque você é um garoto esperto ou uma garota esperta, né? Então você já sabe, não, vou seguir aqui algo que faz mais sentido para mim, que é a aplicação, que é conseguir resolver os exercícios a partir dessas aplicações, e aí se sobrar tempo, beleza, eu vou estudar agora a parte mais abstrata, a definição disso, porque geralmente se for cobrado, vai ser cobrado valendo menos, inclusive, tá? Então essa foi a dica número 2. Beleza, dica número 2 ainda, de estruturação, antes da gente ir para 3, é que você também pode estruturar essa matéria na sua cabeça usando, por exemplo, artifícios. E um desses artifícios são os mapas mentais. O mapa mental é interessante porque você vai ter toda a matéria ali numa folha, você está olhando ali na sua frente. Então, tipo, eu vou estudar por mapa mental. Tá errado, você não vai estudar só por mapa mental. A ideia do mapa mental é que você tenha ali estruturado o que você precisa saber. Então, se eu vou aprender derivadas, eu sei que tem ali as principais derivadas, propriedades, as regras do produto do quociente, da cadeia, derivada implícita, derivada superior. Beleza, tá ali tudo bem estruturado, já sei mais ou menos ali o que eu tenho que aprender. E aí eu posso ir em cada um desses depois, sozinho, e aprender cada uma dessas partes. Beleza? Então o que a gente está vendo aqui
Basicamente é uma forma de estruturar. Porque quando está aqui estruturado na minha frente, isso também vai estar estruturado na sua cabeça, sabe? Lembra que sua mente é um armário? Então, ó, você tem a gavetinha lá de derivadas, aonde você vai ter principais derivadas, propriedades, regra do produto do quociente, regra da cadeia, tudo organizadinho dentro dessa gaveta. E repara só, tem ali bem no meio desse mapa mental, tá ali a definição de derivada. Tá vendo? Tá bem pequeno. Por quê? Porque é importante, pode cair numa prova, alguma parte assim, mas não é super importante. As deduções não são super importantes. É importante você saber a propriedade, as regras de diferenciação, as principais derivadas. Mas tirando isso, cara, fica tranquilo. Você não precisa saber as definições e nem como que chegou ali. Você precisa saber aquilo ali, de fato, tá? Bom, terceira dica, ensine a alguém mesmo que seja de mentirinha. Por quê? Porque a gente aprende de diversas formas, né? A gente tem o que a gente chama de aprendizado passivo e aprendizado ativo. O aprendizado passivo é aquele em que você está apenas absorvendo o conteúdo, você não mexe com aquele conteúdo, você está ali sendo passivo, ou seja, aquele conteúdo está na sua frente, você olha e absorve. O aprendizado passivo, né, que geralmente é você assistir uma aula, ler um livro, ouvir uma aula, ver um vídeo, isso tudo é aprendizado passivo, porque você não está mexendo com o conteúdo de fato. E esse aprendizado passivo, você aprende menos com ele, tá? Então existem, né, diversos estudos, inclusive esse estudo do aprendizado passivo ele vem da pirâmide de aprendizado, vocês podem dar uma olhada se quiser depois, pesquisar no Google. E o aprendizado passivo você absorve menos o conteúdo, por você não estar mexendo de fato com ele. Ele está ali na sua frente e você tenta absorver. Agora, o aprendizado ativo é aquele em que o conteúdo que você quer aprender, você precisa, de fato, utilizá-lo de alguma forma. E aí você vai estar aprendendo na prática. Que é, por exemplo, você ter um grupo de estudos com amigos, onde vocês vão debater as questões. Então, sei lá, tá chegando perto de uma prova. Cara, monta um grupo de estudos, resolve uma prova antiga todo mundo junto. O que você sabe você ensina alguém, e ensinar alguém é ótimo, porque você vai estar estruturando isso na sua cabeça. E o que você não sabe, alguém vai te ensinar que também é ótimo. Você vai debater aquilo com alguém que está ali no mesmo nível de conhecimento que você. Então vai ser um aprendizado também bem horizontal, né? Porque é você e seus amigos. E isso permite que você tenha ali um aprendizado que não tenha tanta hierarquia. Isso ajuda bastante porque você vai poder debater, vai poder ouvir de volta e vocês vão construir juntos aquele conhecimento. E parte disso é você poder ensinar a alguém também. Porque quando você ensina a alguém, você tem aquilo na sua cabeça, às vezes você sabe, mas você não sabe tanto. E você vai reparar que não sabe tanto quando você vai tentar ensinar. Porque para ensinar algo a alguém, você tem que ter aquele conteúdo na sua cabeça muito bem estruturado e explicado. Porque para ensinar, você precisa passar aquilo de maneira fácil. E para conseguir passar algo de maneira fácil, é porque tem que estar bem fácil na sua cabeça. Então, por isso que ensinar alguém é uma das... segundo o Feynman, e segundo também a pirâmide de aprendizado, é a melhor forma de você aprender. Acontece que nem sempre a gente pode ensinar algo a alguém, né? Nem sempre a gente tem alguém ali de fato que queira aprender algo com a gente, né? Às vezes a gente está estudando sozinho, às vezes a gente não marcou um grupo de estudos, mas você pode ensinar também de mentirinha, também funciona. Como assim? Por exemplo, tá lá estudando, né? E aí você, pô, eu tô estudando agora limites. Ah, eu sei que existem os limites, eu sei que eles são limites x tendendo a zero, x tendendo a mais ou menos infinito, limites laterais, indeterminações e cada caso das indeterminações. Beleza, então organizei essas ideias na minha cabeça. Agora, como se eu fosse dar uma aula a alguém. Vou falar em voz alta. Ok, o limite de x tendendo a mais infinito, quando eu tenho uma função com 1 sobre x, então é algo que está crescendo muito no denominador, o que indica também, então, como é algo que eu estou dividindo por algo muito grande, vai ser algo menor, então vai dar zero. E aí você vai falando isso em voz alta, ao invés de só ter aquilo ali escrito, ao invés de você só estar lendo. Porque quando você fala em voz alta, você percebe, cara, realmente estou aprendendo isso aqui. Por exemplo, agora eu fui falar de limite com x tendendo a mais infinito, eu vi que eu não sei tanto assim. Eu pude perceber aqui que ficou um pouco complicado.
Mas eu fui tentando estruturar. E agora eu já sei um pouquinho mais. Pode não parecer, mas eu sei um pouquinho mais de limite estendendo a infinito. E aí eu vou continuar. Ah, as indeterminações, tem o caso do zero sobre zero. Nesse caso, eu posso utilizar tal técnica e falar qual é a técnica. Ah, eu tenho quociente de funções. Nesse caso, eu posso olhar para o expoente da função de cima, expoente da função de baixo. Então, quando você fala em voz alta, é como se estivesse ensinando alguém mesmo. Isso vai te ajudar bastante a você verificar o que você conseguiu organizar e deixar de forma fácil na sua cabeça, tá? E aí, se alguém, às vezes, ele nem existe. Você pode estar ensinando pro nada, tá ok? Beleza. E também, fingir ensinar alguém te ajuda a simplificar. Às vezes as coisas elas parecem ser bichos de sete cabeças, né? Porque às vezes você chega lá, tem uma lista com um monte de coisa super difícil. Você olha o livro, tá tudo muito complicado. E quando você precisa passar aquilo para alguém, você não vai passar dessa forma. Então você precisa conseguir simplificar aquilo para conseguir ensinar, né? E quando você simplifica, você consegue estruturar. Você consegue criar as suas estratégias de solução daquilo e ensinar essas estratégias também. E aí tudo vai ficar muito mais simples na sua cabeça, porque se você sabe a estratégia, conseguiu ensinar a estratégia, quando chegar na prova e você precisar praticar e aplicar aquela estratégia, você vai conseguir muito mais fácil. Ok, quarta dica pra gente. O que melhorar, né? É quando você for ver aonde que você falhou na sua explicação. Então, aonde você foi inseguro, né? Aonde você titubeou, aonde você deu voltas ali na hora de tentar ensinar alguém, mesmo que de mentira, né? Ou então, aonde você se sente inseguro quando você está estudando, resolvendo os exercícios, você sente, ah, eu acho que eu sei isso aqui, mas eu não tenho tanta certeza. Ou aonde eu fui complexo, aonde era um bicho de sete cabeças, isso daqui não está simples na minha cabeça ainda. Esses são pontos aonde você precisa identificar que são erros de aprendizado. Você não aprendeu aquilo de fato 100%. E aí você precisa, então, melhorar esses pontos. E aí você vai lá e estuda, sempre tentando ver o lado aplicado daquilo, né? Não vá pegar um livro e tentar aprender as definições de tudo, né? O que que é uma função integrável? O que que é uma função derivável? Cara, isso não vai cair na sua prova. O que vai cair são aquelas limites de várias coisas, derivadas de um monte de função, integral de um monte de função, aplicações de derivada, aplicação de integral. Isso vai cair na sua prova. Então, quando você for estudar, já vai pensando nisso. O que que você precisa saber de antemão, tá? E aí, quando você for ensinar e viu que o que você precisava saber de antemão você não sabe, é porque você precisa estudar um pouquinho mais. Beleza, dica número 5. Pratique. Exatas requer prática. Por que eu estou dizendo exatas requer prática? Porque você precisa praticar qualquer matéria, tá? Mas exatas, ciências exatas em si, elas não tem jeito, você tem que fazer lista de exercício, não tem jeito, você tem que chegar lá e tentar resolver os exercícios, porque são nesses momentos que você vai ver o que que você não sabe. Ok? Então a prática ela é muito importante. É importante você separar um momento para fazer as listas, para fazer prova antiga, para dar aquela praticada de fato. É assim que é ciências exatas. Está fazendo engenharia, está fazendo licenciatura, está fazendo computação? Não tem jeito, você precisa praticar. Ok? Beleza, e como que você vai praticar, né? Tem formas, você não pode... Ah, só porque eu estou praticando eu vou aprender. Não é exatamente assim. Porque tem a forma certa de se praticar. O que que você não pode fazer? Ficar repetindo o mesmo tipo de exercício. Isso é algo que as pessoas elas tendem a fazer porque é bom saber que sabe, né? É bom você conseguir resolver o exercício, é bom você chegar na resposta final. Mas aí, se você vai ficar ali sempre no mesmo exercício e você já sabe aquilo, você está perdendo tempo. E tempo, para quem faz faculdade, é muito precioso. Porque a gente faz várias matérias, tem várias provas ao mesmo tempo, você precisa estudar e precisa ter uma rotina de estudos que seja eficiente. Então, para de ficar repetindo o mesmo tipo de exercício. Às vezes vem uma lista de exercício, agora a gente vai ver limite lateral. E aí quando você vai ver, as funções são todas bem parecidas e todas resolvíveis da mesma forma. Cara, fez as 5 primeiras, viu que sabe aquilo? Pula, vai fazer as últimas que são mais difíceis.
Sabe? Não fica ali sempre na mesma coisa. Quando você perceber que você não está mais aprendendo nada, muda. O que fazer é fazer exercícios variados. Aumentar ali, mudar o tipo de função, mudar qual é a estratégia que faz para resolver aquilo. Porque você precisa ter um grande arsenal de o que você sabe fazer para chegar na prova, o que seu professor colocar você saber fazer. Então, é mais sobre ter um arsenal variado do que saber uma única coisa muito bem, tá? Outro ponto que as pessoas podem fazer é começar pelo difícil. E isso às vezes não é culpa da pessoa, né? Às vezes a lista de exercícios que a gente pega, elas são muito mal formuladas. E aí você tem lá exercícios que são muito difíceis no início e você já chega... Desculpa. E aí você já chega ali, cara, tomando pau, né? Assim, se ferrando mesmo. E a gente gosta de ser desafiado, mas mais do que ser desafiado, a gente adora superar os desafios, a gente adora conseguir resolver os problemas. E se você chega na lista e os primeiros exercícios que você tenta, você já não consegue, você vai se sentir péssimo, né? E a ideia não é essa. A ideia é ter uma complexidade que seja progressiva. Então, começar pelo fácil. E à medida que você vai aprendendo aquilo, botar uma função diferente, botar um exercício um pouquinho mais diferente, algo mais difícil, até você chegar no nível que você acha que vai estar na sua prova. Então, é sobre você ir do fácil para o difícil e não começar já no difícil, porque a chance de você quebrar a cara é muito grande, tá? Outro ponto é, vou praticar. E aí, o que eu vou fazer? Ah, a prova é de integral. Vou entrar no capítulo de integral do meu livro e resolver os exercícios que eu vejo pela frente. Às vezes não, porque vai ter exercício que é demonstração, que é para você demonstrar as fórmulas. Vai ter exercício que é uma aplicação lá doida que tem no seu livro. E às vezes o seu professor ele não está te cobrando isso. Então você tem que ficar ciente, né, do que seu professor está te cobrando, porque você vai praticar para a prova. É óbvio que aprender o cálculo é muito importante, mas você está ali, na correria, precisando aprender aquele assunto. O que você vai fazer? Você vai aprender o que vai cair na prova ou você vai aprender toda a matéria, inclusive o que não vai cair na prova, que provavelmente você não vai conseguir porque é muita matéria em pouco tempo? Não, né? Você vai fazer prova antiga, você vai resolver livros que o seu professor indicou. Você vai perguntar para os seus veteranos o que geralmente aquele professor cobra, tentar entender como é o padrão que aquele professor cobra numa prova, e aí praticar em cima disso, né? Então, saber o que praticar. Praticar de forma inteligente. É o quê? É você ter exercícios variados, e do mais fácil para o mais difícil, e praticar através de exercícios que têm a cara do que vai cair na sua prova. Para você já ter ali um simulado, né? Já simular mais ou menos a ideia de quando chegar lá na hora da prova, você não tomar nenhum susto. E por fim, eu tenho uma dica de ouro para todos vocês, que é o Responde Aí. Por quê? Porque lá no Responde Aí você vai ter tudo isso que eu falei em um site só. Então você tem um estudo que vai ser organizado, isso vai ajudar bastante aquela matéria estar na sua cabeça, para você conseguir acessar ela de forma fácil na hora da prova. Um estudo direto ao ponto, no Responde Aí não vai ter essas deduções de fórmulas, demonstrações, coisas que você não precisa. Vai estar lá direto ao ponto, bem explicadinho, uma linguagem bem de aluno para aluno que quer se ajudar mesmo, e muito exercício resolvido, porque a gente vai ter questões de provas antigas. Então é só você logar com a sua faculdade e vai aparecer lá as provas antigas da sua faculdade daquela matéria. Também tem livros resolvidos. Então, ó, lá no Responde Aí, a gente tem o guia completão, onde você pode ver aí, eu tenho toda a matéria muito bem organizada. Isso com, vou estudar derivadas, ali, derivadas de função trigonométrica, já tem ali o conteúdo em texto ou um conteúdo em vídeo explicando essas funções. Depois vou para exponencial e logarítmica, tá vendo? Uma matéria que vai crescendo aos poucos. Depois, funções hiperbólicas, regra do produto e do quociente. Então eu vou aprendendo aos poucos e de uma forma bem organizada. Eu ainda posso dar um tique ali, né? Dar um check na matéria que eu já aprendi. E assim eu não preciso voltar nela. À medida que eu vou dando check, eu vou me sentindo mais seguro para a prova também. Então, bem interessante o guia completão pela forma como ele é organizado. Tá? Além de ser uma teoria ali de aluno para aluno, uma parada que é direto ao ponto e que não vai ter aquela linguagem formal dos livros.
A gente também tem os livros resolvidos. Então, independente de qual livro é cobrado na sua faculdade, tem ele resolvido no Responde Aí. E geralmente os professores te dão listas de exercícios e aí você está lá praticando, mas você não sabe se chegou na resposta, se não chegou, o que você errou. Aqui a gente tem o livro resolvido. É só você ir lá na questão que você não conseguiu resolver e vai estar lá a solução feita passo a passo. E aí você vê, foi nesse ponto aqui que eu errei, não vou errar mais. Cara, quer coisa melhor do que isso? Não tem, né? Ok. E para finalizar, no Responde a gente também tem os aulões, que é uma outra feature que a gente tem. Esse é muito interessante para você que está ali tentando estudar em tempo recorde, né? Antes da prova. É o ideal? Não é o ideal. Acontece? Acontece e bastante. Então, já que acontece, vamos ter aqui um estudo direcionado, né? Direcionado em exercícios, direcionado na aplicação da matéria. Então, o aulão ele é interessante porque ele vai te ensinar a matéria sim, e além disso já vai estar praticando ali. Então, você não tem o que fazer. Minha prova é de derivadas. Assista o aulão de derivadas e ali já vai ter tudo que eu preciso. E o que eu senti que eu preciso de um pouquinho mais, é só ir no Guia Completão estudar um pouquinho mais. Então você tem um estudo que você precisa, da forma que você quer e da forma inteligente. E aí, estudar cálculo vai ser bem fácil. Tá, ok? Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Espero muito ter ajudado quem tem dificuldade com cálculo. Coloca com a sua dificuldade, o que você não consegue aprender e por quê aí no chat. Vamos bater esse papo aí no chat, tá? E não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo se você gosta do nosso conteúdo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até um próximo vídeo e me fala aí, esse vídeo ele te ajudou? Responde aí!